A paz, queridos e amados irmãos, estamos hoje iniciando a nossa primeira aula de discipulado. Hoje nós teremos uma aula estendida. Falaremos hoje sobre o que significa ser cristão, o que significa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por que nós necessitamos tomar uma decisão e confessar publicamente a Jesus? Como espiritualmente é a nossa vida quando nós não tomamos essa decisão e passamos a vivenciar a verdade do Evangelho. Então nós vamos ter uma aula a respeito disso. Eu gostaria que você tivesse em mãos a sua Bíblia, uma caneta para anotações, se possível for um caderno ao lado. Nós estaremos dando essa aula. À medida que você for anotando, você vai tentando guardar os versículos, que isso é muito importante, então que você possa estar sendo abençoado. Eu oro também para que você seja cada vez mais fortalecido, cresça espiritualmente, que você possa desenvolver o ministério que Deus tem na tua vida, que você possa também ser um instrumento para que outras vidas sejam restauradas e abençoadas. Amém? Eu gostaria de começar essa aula com uma oração. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele discernimento, pedindo a Ele entendimento para que nós possamos não só ensinar, mas também aprender, né? À medida que a gente busca, mesmo estando ensinando com relação às coisas espirituais, nós estamos sempre aprendendo. Vamos orar e você esteja aí orando comigo. Deus eterno e bendito, nós te apresentamos esta aula. Espírito Santo de Deus, pedimos a direção para a condução dessa aula. Nós nos colocamos na tua dependência. Eu trago cativo a ti, Senhor, a mente de cada aluno e cada discipulando, cada pessoa que tomou a sua decisão para ser cristão, para estar vivenciando a verdade da palavra. Eu te peço, Senhor, que tu esteja abrindo entendimento, tu esteja abrindo conhecimento da tua verdade e que este conhecimento possa trazer maturidade espiritual, fortalecimento, crescimento, e ele possa exercer a chamada e o ministério que tu tens na vida de cada um. Muito obrigado, Deus. Tome a frente, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, nós sabemos que nós vivemos, todos nós, cada um de nós tivemos as nossas bases familiares, nossas tradições, né? Vivemos principalmente hoje numa época de muita influência da mídia, muita influência. Essa geração hoje é uma geração mais influenciada mais do que a minha, mas no contexto geral, todos nós temos nossas tradições. Ao chegarmos, por assim dizer, na igreja, nós chegamos com as nossas tradições, com as nossas ditas verdades, entre aspas, e quando encontramos Jesus, quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, essas verdades, elas são confrontadas com a verdade da palavra. Primeira coisa que você precisa entender, que aquele que se diz verdadeiramente cristão, ele tem como regra de fé a Bíblia que é a palavra de Deus. A Bíblia que é a palavra de Deus. A Bíblia que ela se resume em Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo está inserido, porque Jesus Cristo, ele é a própria palavra. Lá no primeiro versículo de João, o Evangelho de João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo quer dizer palavra. Lá no versículo 12, se não me engano, o texto 12 a 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Pois bem, então a primeira coisa que você precisa entender é que se você é cristão verdadeiramente, e você passou a ser cristão, você tem como base de regra a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, ela é Jesus.
O salmista ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ninguém guarda Jesus no coração simplesmente pelo fato de saber que ele existe, simplesmente pelo fato de acreditar que ele existe. Mas é mais do que acreditar, é você ter fé e é você vivenciar esta verdade que é ele. Quando nós fazemos uma análise da nossa natureza humana, talvez você pode pensar assim: é impossível que alguém vivencie a Bíblia. Mas é claro que nós não alcançamos enquanto aqui a perfeição. Mas a partir do momento que conhecemos a Jesus, confessamos a Jesus, nós vamos caminhar buscando vivenciar a verdade dessa palavra. E não é simplesmente, não somos nós que vamos ter esta capacidade, mas é uma capacidade dada pelo Espírito Santo. É uma capacidade que vai trazer essa capacidade, é uma vida de comunhão, de oração, uma vida de conhecimento da palavra. Quanto mais eu me alimento desta palavra, mais eu vou ser fortalecido. Quanto mais eu tenho uma vida de oração, mais eu vou ter a palavra, a oração. São três coisas: a palavra, a oração e o Espírito. Estas três coisas vão nos dar capacidade de cada vez mais exercer a vida cristã. Então, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceu os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos com a nossa mente impregnada de meias verdades, ou verdades que achamos serem absolutas, mas à luz da palavra são confrontadas, e aí nós passamos a ter a nossa mente transformada por esta verdade que é a palavra. Quanto mais você se alimenta da verdade que é a palavra, mais a sua mente é transformada. E quanto mais a sua mente é transformada, mais você passa a ter uma visão diferente de todas as coisas. Uma visão do mundo que me cerca, uma visão dos conceitos que tem nesse mundo, uma visão do sistema, uma visão de tudo aquilo que você vive. Você passa a ter a visão à luz da palavra. E esta visão à luz da palavra, ela vai te dar facilidade para vencer as tentações, para vencer os inimigos, que não os inimigos humanos, porque os humanos são seres humanos que precisam também da salvação como nós precisamos, como você precisa. Mas os inimigos espirituais que atuam no reino espiritual, isso é algo mais que você vai aprender lá na frente. Enfim, se você deseja crescimento espiritual, se você deseja ter a sua mente transformada, aqui está a fonte de transformação da sua mente. Aliada a uma vida de oração, aliada a uma vida de estudo, a uma vida de comunhão e com uma ação do Espírito Santo. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, esse Espírito, ele passa a habitar dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Agora, uma pergunta que não quer calar: por que que muitas vezes, por que que nós precisamos fazer parte de uma igreja? Por que que nós precisamos confessar Jesus? A questão não é fazer parte de uma igreja. A questão é conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a palavra de Deus diz que todos, lá no livro de Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz: todos pecaram e precisam da glória de Deus. Em outras versões, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Deus, a Bíblia nos diz que Deus nos fez sua imagem e semelhança. O homem é chamado a coroa da criação. E muitas vezes há uma pergunta. Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. Por isso que ele já havia planejado ele já tinha um plano de salvação para o homem. E a Bíblia chama Jesus Cristo de o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse feito, Deus já havia planejado a salvação do homem. Entre os atributos de Deus está a onisciência. Deus sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Deus sabe tudo. Então ele sabia que o homem ia errar. Ele sabia que o homem ia pecar. E por conta disso, ele planejou
planejou. Algo bem profundo. Deus, ele é Deus e eternidade é eternidade. Então Deus não está sujeito ao nosso tempo nem espaço. Então Deus conhece passado, Deus conhece presente, Deus conhece futuro. Então isso é algo profundo que você vai entender lá na frente. Então todos estão debaixo do pecado. A Bíblia diz assim, Jesus falando, ele diz assim, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Agora, por que essa expressão já está condenado? Porque o homem nasce debaixo de condenação. Então todos nós somos pecadores. Não existe um ser humano que não nasça debaixo do pecado. Todos são pecadores. Não há ninguém que possa dizer, eu não tenho pecado. Todos somos pecadores. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E como Deus, ele é santo, ele não comunga com o pecado. O pecado, ele nos afastou de Deus. O pecado tirou a nossa semelhança para com Deus. O pecado nos arrancou da presença de Deus. Então, por conta do pecado, nós nos afastamos da presença de Deus. Nós perdemos a nossa natureza divina, santa, por conta do pecado. E Deus, sabendo disso, ele planejou a salvação através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Então não é uma questão só de estar na igreja, mas é uma questão de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que os seus pecados sejam perdoados, para que a dívida que há no reino espiritual, a dívida que nos condena, a cédula que nos condena, ela seja rasgada. Por isso que todo homem precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é uma religião que salva o homem. Há algumas verdades, entre aspas, dizem que todo caminho leva a Deus. Não é verdade. Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não são religiões, não é uma religião, mas Jesus Cristo, baseado na verdade da palavra, que é a Bíblia. Então todos precisam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você primeiro confessa, depois você começa a conhecer e a ser trabalhado e tratado para viver uma vida cristã. Agora, por que a igreja? Porque a igreja é onde você vai aprender sobre a verdade da Bíblia. Passa-se tudo, mas a palavra de Deus permanece. Porque a Bíblia ela é tão combatida pelo sistema e pelo mundo? Porque ela é a única que fala a verdade a respeito de onde viemos, o que devemos ser e para onde iremos. A Bíblia, e por ser esta verdade, ela confronta com o sistema que há hoje, o sistema de pecado, o sistema que oprime, o sistema que afasta cada vez mais o homem de Deus. Então, a Bíblia ela é perseguida no mundo todo por conta disso, porque ela confronta, ela é a única lâmpada para nos mostrar a verdade, para onde estamos indo, para onde devemos ir. Então, querido, vir para a igreja é você estar sendo preparado para a sua caminhada cristã. Vir para a igreja é onde você vai ter comunhão com os irmãos, onde vai conhecer a palavra e exercer a vida cristã que você deve exercer. Então, todo mundo é pecador. Ninguém está livre do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Salmo 51, versículo 2, a Bíblia diz assim, o salmista Davi dizendo assim, ele pedindo a Deus, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, o homem nasceu debaixo de uma maldição de pecado e ele precisa ser restaurado. Agora, entenda, no Antigo Testamento, Deus, a forma com que Deus ele purificava os pecados era o sacrifício animal. A Bíblia diz em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado.
Então, antes de Jesus Cristo, através de um povo, aí a gente se volta um pouquinho. Deus levantou um homem, deste homem formou uma família, desta família um povo, deste povo uma nação. E desta nação, que foi Israel, o objetivo de Deus era com que Israel atraísse as nações para conhecerem o Deus verdadeiro. Era através de Israel que Deus desejava que as nações viessem a conhecê-lo. Mas Israel caiu no erro de dizer: Deus é só meu e de mais ninguém. Então, antes de Jesus, através do povo israelita, do sacerdócio levantado ali por Moisés, que o primeiro sacerdote foi Arão, para que o homem tivesse acesso até a presença de Deus e o povo fosse abençoado, era feito um sacrifício de sangue. Esse sacrifício era feito uma vez por ano. Então o sacerdote, ele entrava num lugar chamado tabernáculo, onde tinha lá no centro tinha a presença de Deus, onde tinha a arca. Isso aí você vai aprender mais tarde. E esse sacrifício era feito, e esse sacrifício era pelos pecados do sacerdote, pelos pecados do povo. É interessante que o sacerdote ele adentrava nesse lugar com a corda amarrada, com sinos na sua roupa, porque se ele morresse lá dentro, ele era puxado. E se o sacrifício não fosse aceito, o sacerdote morreria lá dentro, ele era puxado e o povo ia ter um ano de prova, um ano de luta, um ano de maldição. E quando o sacrifício era aceito, o sacerdote vinha e o povo ia ter um ano de bênção e bonança, e os pecados eram perdoados. Só que quando veio Jesus ele fez esse sacrifício definitivo. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro que foi morto. Glória a Deus. Cordeiro que foi morto. Então Jesus, ele se tornou o sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Antes de Jesus, a presença de Deus estava ali, dentro do tabernáculo, no santuário, no lugar chamado Santo dos Santos. Mas depois de Jesus, a presença de Deus se tornou em outro lugar. Somos nós, está dentro de nós. O Espírito veio habitar em nós. Glória a Deus por isso. E por isso, quem só entrava na presença de Deus era o sacerdote. Há uma expressão no texto bíblico que diz que o véu, quando Jesus morreu, quando ele deu o brado de morte lá na cruz, a expressão diz assim: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu é esse? Era o véu que estava entre o lugar santo e o santo dos santos, onde se oferecia o sacrifício, e só quem entrava era o sacerdote. Depois de Jesus, todos nós temos acesso até a presença de Deus. Glória a Deus. Então a diferença está aí. Jesus veio como sacrifício pelos nossos pecados, e a partir de Jesus nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício. A partir de Jesus nós temos acesso até a presença de Deus. A partir de Jesus, o véu do templo foi rasgado. Nós podemos nos aproximar no Santo dos Santos, até o trono da graça, pela fé. Glórias a Deus por isso. E aí, outra diferença. A partir de Jesus, nós podemos ter comunhão com Deus. Nós podemos ter crescimento. Nós podemos, no lugar do nosso eu, quem vai direcionar a nossa vida agora é Jesus Cristo, através da palavra e do Espírito. Eu costumo sempre dizer que o Evangelho é algo tão simples. O Evangelho é o caráter de Deus sendo implantado em nós, através da palavra e do Espírito Santo. Então, à medida que nós nos alimentamos, à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos sendo transformados e moldados. Você lembra que eu falei que Deus levantou uma nação para, através dessa nação, as outras nações viessem a conhecer a Deus. Israel foi levantado para atrair as nações. E aí, com o sacrifício de Jesus, Jesus levanta e forma a igreja. E a igreja, ela vai buscar, ela não vai mais atrair, ela vai buscar. Está aí a diferença. Então, e outra coisa,
enquanto que era só a nação israelita, Deus agora levanta homens, mulheres, jovens e crianças de todas as tribos, línguas e nações para alcançarem. Então Deus alcançou pessoas no mundo todo, de todas as tribos, línguas e nações, para que essas pessoas sejam instrumentos para que outras vidas venham a conhecer a eles, para a glória dele. Não eis a grande diferença. Então, a partir do momento em que você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, você está sendo preparado para frutificar, você está sendo preparado para mudar, você está sendo preparado para ser uma bênção também, para que outras vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Então, queridos, ser cristão, precisamos confessar a Jesus por conta disso, porque nascemos debaixo de condenação e Jesus veio para desfazer essa condenação. Agora, ser cristão não é simplesmente frequentar uma igreja. Ser cristão é ter uma vida de comunhão com Deus através da oração e da palavra. Através da oração, da palavra, de comunhão com o Espírito, comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. Então, ser cristão é frutificar. E a gente vai falar disso mais tarde. Nas próximas aulas estaremos falando sobre isso. Agora, entendamos uma coisa. Existem algumas coisas que precisamos entender. Primeira coisa, nós conhecemos Jesus através da palavra pela fé. Pela fé. E fé é você crer, e não só crer, mas buscar vivenciar aquilo que Jesus nos ensina. Pela fé nós vamos alcançar milagres, pela fé nós vamos entender a palavra, pela fé nós entendemos que o mundo foi feito por Ele, sem Ele nada do que haveria. Pela fé nós cremos que Jesus Cristo é Deus, pela fé nós cremos que aquele sacrifício na cruz foi pelos nossos pecados, pela fé nós cremos que o Espírito Santo habita em nós. Então, é a fé. Fé que, como diz a própria Bíblia, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Glória a Deus. O que é que nós esperamos? Nós esperamos um dia estarmos com Ele na glória. Nós esperamos um dia alcançar a coroa de glória. Nós esperamos um dia sermos arrebatados como igreja. Agora, nós precisamos entender uma coisa. O que é igreja? O que é a igreja de Cristo? O que é a igreja? Você já viu por que nós precisamos confessar Jesus? Agora nós vamos entender o que é a igreja. O que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, ela é a missionária Canaã. A igreja de Cristo, ela é a Assembleia de Deus. A igreja de Cristo, ela é a vida profunda. Não, a igreja de Cristo, ela é formada por todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em todos os lugares do mundo onde há pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esses fazem parte da igreja de Cristo. Jesus Cristo, ele tem como é que eu poderia dizer? Ele tem um parâmetro, ele tem uma forma, ele conhece, ele sabe o mundo todo quem verdadeiramente é cristão. Então, a igreja de Cristo, ela é formada por todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor de sua vida e passam a viver a verdade, buscam viver a verdade da palavra, sendo a expressão de Cristo aqui na terra. Então esses fazem parte da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo nós encontramos em todos os lugares. São pessoas da Assembleia, são pessoas da Batista, são pessoas do Ministério Bíblico Profundo, são pessoas da Pentecostal. Agora, igrejas verdadeiramente cristãs que têm como regra de fé a palavra de Deus. Estas pessoas que têm como regra de fé a palavra de Deus fazem parte de uma igreja que tem como regra de fé a palavra de Deus, a Bíblia,
Então, essas são as pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo. Então, você confessou Jesus como o Senhor da sua vida, você tem como regra de fé a palavra, você reconhece que o sacrifício de Jesus lá na cruz foi pelos nossos pecados, você reconhece que o Espírito Santo veio como Consolador e habita dentro de você, você reconhece que um dia Jesus Cristo ele vai vir para buscar a sua igreja, você reconhece que o sacrifício de Jesus, que Jesus nasceu de uma virgem, então são pilares que nos definem como verdadeiramente cristãos. Então, em toda a história humana, depois da igreja, surgiram muitas seitas e heresias. Isso é outra aula, quando se fala sobre seitas e heresias. Muitas seitas e heresias, seitas que na verdade são pseudo-cristãs, que se intitulam cristãs, mas que são contrárias à verdade da palavra, ou querem acrescentar alguma coisa, isso aí é outra aula. Então, mas as igrejas que são verdadeiramente cristãs, ou os cristãos, são formados por aqueles que verdadeiramente vivem a verdade da palavra. Lembrando que em muitas igrejas há diferenças de doutrinas, mas existem pilares que definem estas igrejas como cristãs. Então eu vou citar aqui alguns. Primeiro, toda igreja que se diz verdadeiramente cristã, ela reconhece que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Segunda coisa, toda pessoa que é verdadeiramente cristã, toda igreja que é verdadeiramente cristã, tem como regra de fé a Bíblia. A Bíblia. Bíblia é a regra de fé. Terceiro, toda pessoa que se diz cristã, ou a igreja que se diz cristã, ela reconhece que o sacrifício de Jesus na cruz foi para pagar os nossos pecados. Então, não há remissão de pecado no purgatório, não há remissão de pecado por boas obras, não há remissão de pecado, não. Só quem redime pecado é Jesus, através do seu sacrifício na cruz. Então eu, como cristão, ou a igreja que eu faço parte, se é cristã, ela reconhece que o sangue de Jesus nos redime de todo pecado. Terceiro lugar, a toda igreja que se diz cristã, ela reconhece que o Espírito Santo veio como Consolador e habita em nós. Ela reconhece que o Espírito Santo é aquele que distribui os dons espirituais, como diz a própria palavra. Ela reconhece que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e que ele veio como Consolador e habita entre nós. Em quarto lugar, toda igreja que se diz cristã, ela reconhece que Jesus nasceu de uma virgem e ele é obra do Espírito Santo. É nascimento gerado pelo Espírito Santo. Então toda igreja que se diz verdadeiramente cristã, toda pessoa que se diz verdadeiramente cristã, ela crê nesses pilares. Poderia citar alguns mais outros. Por exemplo, todo aquele que reconhece que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, crê que haverá um arrebatamento, que Jesus vai vir buscar a sua igreja, como diz a própria palavra. Então esses são os pilares, alguns pilares que me definem ou definem uma igreja que é verdadeiramente cristã. Durante a história da igreja, muitas seitas se levantaram, que se dizem pseudo-cristãs, mas que vão contra esta verdade da palavra. Uma seita, ela sempre acrescenta, sempre tira, sempre coloca alguma coisa, sempre desfaz alguma coisa da palavra. Ou acrescenta, ou tira, ou se iguala, né? Então nós temos alguns exemplos aí, que eu não vou citar por questão de ética, mas é uma verdade. Então, querido, nós entendemos, aprendemos hoje por que é que eu devo ser cristão, por que é que eu tenho que confessar Jesus como Senhor da sua vida, por que é que nós, que significa ser um cristão, aprendemos algumas verdades. E eu espero que você possa cada vez mais desejar estar buscando a presença de Deus. Hoje nós somos um pouco menos bíblico, mas
Na próxima aula a gente vai ter mais anotações, mas hoje você teve algumas direções. Voltamos a salientar que o que vai definir a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual, o seu fortalecimento espiritual é a disciplina que você vai ter com vida de oração, com vida de estudo da palavra, com vida de comunhão com Deus. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre oração. Estaremos falando sobre o que significa a oração na vida de um cristão. Amém? Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que você continue firme nesse propósito, né? Lembrando que a vida cristã, ela é uma caminhada, é um processo. Ninguém se transforma de repente, de uma hora para outra. É um processo. Então, quanto mais você busca a Deus, mais você vai sendo transformado, como diz a própria palavra, de glória em glória. Eu vou deixar aqui alguns versículos para que você esteja meditando nele, né? Eu gostaria que você anotasse aí na sua Bíblia alguns versículos que vão te ajudar a fortalecer a sua vida espiritual, né? Que Deus possa estar te fortalecendo, né? Alguns versículos para que você possa entender, para que você possa crescer espiritualmente e meditar. Esta aula aqui, eu vou deixar alguns desses versículos. E eu vou deixar alguns versículos relativos a ensinamentos falsos, né? Eu queria que você anotasse aí Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Anote aí como enfrentar ensinamentos falsos. Mateus capítulo 7, do 15 ao 20. 2 Pedro capítulo 2. Você lê o capítulo 2 todo. 2 Pedro capítulo 2. 1 João capítulo 4, do 1 ao 6. E o livro de Judas. A maioria desses livros são no Novo Testamento no final. Outra coisa interessante, você que está no plano anual de leitura, você que é novo convertido, primeiro leia os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você ler os 4 evangelhos, aí você passa para o Velho Testamento e aí começa a ler o Novo Testamento, para que você possa entender melhor todo o contexto da Bíblia, para que você possa começar a entender. Todas as vezes que você pegar a Bíblia para ler, ore a Deus. Ore e peça ao Espírito Santo que lhe dê entendimento. Peça, ore. Quando você orar, diga: Espírito Santo, me dê entendimento da tua palavra, que eu possa entender e aplicar na minha vida. Fazendo isso, você vai ter melhor aproveitamento do estudo da palavra. A palavra nós estudamos, meditamos, lemos, aplicamos e vivenciamos. Então, que você possa estar, todas as vezes que você pegar a sua Bíblia para ler, você ore para que o Espírito Santo te dê entendimento. Lembrando também, procure tirar momentos do seu dia para orar. Nós vivemos num mundo de muita influência. E a questão não é só exterior ou física, mas é espiritual também. O inimigo vai fazer de tudo para que você não se alimente. Ele vai fazer de tudo para que você não ore. Ele vai fazer de tudo para que você desacredite na verdade da palavra. E isso é uma batalha espiritual. Como venço? Pastor, como é que eu venço essa batalha? Você vence essa batalha se colocando diante de Deus em oração, em jejum, na palavra. E a gente vai falar sobre isso mais tarde. Próxima aula, nós estaremos falando sobre a oração e sobre a palavra. A importância da oração e a importância da palavra. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa aproveitar esta palavra, aproveitar esta aula, né? E anotar aí, para que haja um crescimento espiritual na tua vida. Muito obrigado, que o Senhor esteja contigo
Nós vamos estar encerrando essa aula com oração. Começamos com oração, não vamos terminar com oração. Lembrando que nós estamos à disposição. Estamos sempre aí no nosso grupo de raízes. Você que faz parte desse grupo, se conhece algum novo aqui da igreja que ainda não está, passa o telefone para nós, para a gente colocar ele neste grupo e ele esteja sempre em contato. Vocês estejam sempre um dando força ao outro. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai eterno e bendito, nós te agradecemos por esse momento, te apresentando os teus filhos que se possam aproveitar, Senhor, esta aula e sejam fortalecidos na sua vida espiritual. Ser conosco, ser com eles, Senhor. Livra-nos de todo mal, de toda armadilha, de todo intento do diabo, e que haja crescimento espiritual na sua vida. Pai, muito obrigado por cada um e que eles sejam um instrumento nas tuas mãos, para que outras vidas sejam alcançadas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, juntos e aliançados para a glória do reino. Deus te abençoe. Fica na paz e contamos com você. Venha para a igreja, venha para a oração, tenha uma vida de oração, venha para os cultos para que você seja fortalecido em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um.